Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 40 ao versículo 50. Nos diz assim a palavra do Senhor. Versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Irmãos, a nossa mensagem nesta noite tem como título Uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira. Sabemos que ficar endividado não é nada bom. Pelo contrário, é uma situação extremamente desconfortável. E nós sabemos que aqui no contexto bíblico, o devedor, além de lidar com as diversas pressões internas, esta pessoa corria o risco de ir para a cadeia, ser preso, ou entregar seus filhos para pagar a dívida e se tornar escravo do seu credor. No entanto, existe também a alegria de conseguir pagar uma dívida e ficar livre das pressões e das preocupações que tanto nos inquietam. Agora, se já é motivo de grande alegria pagar uma dívida, imagine como é quando alguém decide pagá-la por nós, ou quando recebemos o perdão de uma dívida. Isso é algo maravilhoso. Aqui nessa passagem bíblica que nós lemos, o Senhor Jesus vive uma experiência inusitada. Ele, ao ser convidado para jantar na casa do importante homem religioso chamado Simão, um homem que se considerava melhor do que os outros pecadores por ser bom e justo, Jesus demonstra a Simão que a mensagem de salvação é também para que outros pecadores, pessoas de todas as condições sociais, aparência religiosa
estilo moral ou gênero. Mas, como nós vemos aqui nesta passagem bíblica, este homem chamado Simão não tratou o Senhor Jesus com a devida honra ao recebê-lo em sua casa. Como era de costume naquela época, os convidados eram recebidos pelo próprio anfitrião, que lhes lavava os pés ou ordenava aos seus empregados para que assim o fizessem. Lhes dava um beijo ou um ósculo de boas-vindas e derramava óleo sobre as suas cabeças. E o texto aqui nos mostra que, quando já estavam à mesa do jantar, a partir do versículo 36 até o 39, o ambiente ali onde estavam reunidos para fazer aquela ceia, aquele ambiente foi invadido por uma mulher pecadora, que se lançou a chorar aos pés do Senhor Jesus. Esta mulher o beijava e derramava um valioso óleo perfumado sobre os pés de Jesus Cristo. E o anfitrião religioso, Simão, fariseu, ao ver aquela cena, supôs em seu coração que o Senhor Jesus não sabia quem era aquela mulher, pois na sua mente era inconcebível para ele ser tocado por um pecador e não ser contaminado. Veja o que é que diz aí o versículo 39, melhor dizendo. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Mas a Bíblia Sagrada, amados irmãos, nos ensina e nos mostra que o Senhor Jesus é aquele que não conhece apenas o comportamento humano, mas ele conhece toda a estrutura do ser humano. E diante daquela cena, o Senhor Jesus conta esta parábola sobre dois devedores que tiveram suas dívidas perdoadas. Um deles devia uma quantia pequena, outro um valor maior. E a grande lição é a seguinte, como está no versículo 47. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Mas aquele a quem muito se perdoa, este amará mais. A Bíblia ensina, amados irmãos, que todo ser humano já nasce com uma dívida impagável. Esse débito é transmitido aos seres humanos por herança. Quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram contra Deus lá no Jardim do Éden, a natureza humana foi completamente afetada pela maldição do pecado. E a morte, tanto física como espiritual, tornou-se uma realidade irreversível para cada homem e para cada mulher. Neste sentido, amados, todos nós somos igualmente devedores diante de Deus. Pois nas Escrituras Sagradas, lá em Eclesiastes 7:20, diz o seguinte: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E diante de tudo quanto já relatamos neste momento, o que esse texto, essa porção bíblica da palavra de Deus, quer nos falar nesta noite? Esse texto aqui nos mostra uma verdadeira fé. E eu quero destacar 3 verdades que demonstram uma verdadeira fé. E a primeira verdade se encontra no versículo 42 e o versículo 43.
que diz assim: não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem, Simão. Então, em primeiro lugar, amados, nós devemos reconhecer o tamanho da nossa dívida para com Deus. Em primeiro lugar, devemos reconhecer o tamanho da nossa dívida para com Deus. Jesus aqui faz uma pergunta a Simão, e Simão responde bem. E Jesus diz: você julgou bem, Simão, muito bem. Mas o interessante aqui nessa passagem bíblica é que os pecados daquela mulher eram conhecidos de todos, enquanto os de Simão estavam ocultos de todos, com exceção de Deus. Os dois estavam falidos, tanto aquela mulher como também Simão. Todos dois eram devedores, não tinham condições de pagar sua dívida para com Deus. Simão estava espiritualmente falido, quanto também aquela mulher estava espiritualmente também falida. Mas Simão não tinha consciência disso, achava que apenas aquela mulher é que era pecadora. E sendo assim, aquele homem não expressava amor por Jesus. Por quê? Se sentia melhor do que os outros, se sentia justo diante de Deus, mas a mulher derramada aos pés do Senhor Jesus lhe demonstrava total arrependimento por seus pecados, porque se via como uma pecadora carente da graça do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aprendamos uma coisa: devemos reconhecer o tamanho da nossa dívida para com Deus. Espiritualmente, nós já nascemos falidos, não temos como pagar esta dívida perante Deus. Mas a boa nova de salvação do Evangelho é esta: Jesus veio salvar pecadores. O médico veio curar os enfermos de alma. Só aqueles que reconhecem seus pecados, sentem tristeza por suas mazelas, é que serão perdoados por Jesus Cristo, assim como fez aquela mulher. Todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e que estiveram diante de Jesus de forma sincera e verdadeira, reconheceram os seus pecados. E aqui vem uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. Não permita que a sua religiosidade, sua boa teologia, sua retidão moral lhe impeça de enxergar o tamanho do dano do pecado em sua vida, o tamanho do dano do pecado original que ele causou na sua vida. Esse era o sentimento religioso de Simão. Era um homem religioso. Conhecia as Escrituras acerca de Deus, era um fariseu. Tinha uma retidão moral, mas não estava enxergando o tamanho do pecado que existia lá dentro dele. Mas, amados irmãos, as Escrituras, ela é algo maravilhoso. Como eu falei, aqueles que tiveram encontro verdadeiramente com Jesus Cristo, nunca
tentaram esconder o pecado que existe dentro deles, a miséria que há dentro deles. Um exemplo disso é o sentimento que o apóstolo Paulo, um dos maiores perseguidores da Igreja de Cristo lá no início, e Paulo lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16, e diz o seguinte, preste atenção: fiel é esta palavra, e de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele continua: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Cristo Jesus e sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Isso sim, Paulo se sentiu quando teve um encontro com Jesus, quando estava a caminho de Damasco para prender os cristãos. Ele teve esse sentimento, caiu cego, caiu do cavalo, e foi preciso que Jesus o levantasse, o curasse ele depois da sua cegueira. Mas depois de convertido, ele disse: fiel é esta palavra, irmãos. Ele recomendando a Timóteo que mostrasse isso para a igreja. E digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Podemos ver aqui nessa passagem bíblica, amados, a bondade de Jesus para com aquela mulher pecadora. E isso é encorajamento para qualquer pessoa ir a Cristo, para que receba perdão, não importando quão pecaminoso nós sejamos. Jesus faz uma promessa lá em João 6,37, que ele nunca quebrará esta promessa, o qual ele diz: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você já foi a Cristo? Você já se entregou verdadeiramente a Cristo? Já reconheceu o tamanho da dívida que você tem para com Deus e que ninguém conseguirá pagar, nem você mesmo, apenas Jesus Cristo? Pois ele veio ao mundo para salvar pecadores e quer que reconheçamos esta verdade. Um grande escritor chamado C.S. Lewis, ele escreve uma frase fantástica. Ele diz: se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer. Vou repetir. Se o maior pecador que você conhece não é você mesmo, você precisa se conhecer ainda. Pois as Escrituras dizem: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você se reconhece como um pecador, falido espiritualmente diante de Deus? Corra para Jesus, vá para Jesus para receber perdão e cancelamento da sua dívida que você tem para com Deus. Senão você perecerá nos seus pecados. Esta é a primeira verdade que eu quero destacar aqui nesse texto, nesta noite, e compartilhar com toda a igreja. Devemos reconhecer o tamanho da nossa dívida para com Deus. Reconheça a sua dívida, não se desespere, mas corra para os pés de Jesus. Suplique graça, misericórdia, que você será aceito pelo Senhor Jesus Cristo. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Corra a Cristo, para que seu escrito de dívida seja cancelado. Mas há uma segunda verdade que eu quero destacar nesta noite.
Está aí no versículo 44 e o versículo 46, até o versículo 46 desse texto, que diz: E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher, Simão? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, Simão, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. E quando chega no versículo 47, ele diz: Por isso te digo, perdoado lhes são os seus muitos pecados. Em segundo lugar, amados irmãos, demonstremos amor e gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro, reconhecer a nossa dívida que temos para com Deus. Temos que ir a Cristo, clamar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Segundo, devemos demonstrar mais amor e gratidão ao Salvador Jesus Cristo. Podemos ver nessa atitude desta mulher aqui no texto, podemos ver um grande arrependimento dos seus pecados. O fariseu convidou Jesus para jantar em sua casa, mas não honrou Jesus como hóspede. O fariseu não lhes deu água para lavar os pés, mas a mulher pecadora lavou os pés com lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos. O fariseu não saudou Jesus com ósculo, mas aquela mulher pecadora não cessava de beijar os pés de Jesus. O fariseu não ungiu a cabeça de Jesus com óleo, mas a mulher pecadora, com bálsamo, ungiu os pés de Jesus. O fariseu, por se sentir justo, não demonstrou grande amor por Jesus, mas a mulher, por sentir-se grande pecadora, demonstrou profundo arrependimento e grande amor para com Jesus. Por isso que Jesus disse para aquela mulher: Perdoado, mulher, são os teus muitos pecados. Irmãos, é o que Jesus diz aqui: a quem muito se perdoa, muito se ama. Aquele fariseu não era menos pecador do que aquela mulher, mas é a mulher quem reconhece seus muitos pecados e demonstra arrependimento por ter sido perdoada, e é eloquente a demonstração do amor que aquela mulher passa a ter por Jesus Cristo. Diferentemente de Simão, aquela mulher não perdeu a oportunidade de adorar ao Senhor Jesus Cristo publicamente perante todos os fariseus. Derramou um perfume valioso sobre ele. E não apenas isso, mas ela derramou sua própria vida aos pés de Jesus Cristo. E com este ato, no meio daquele jantar, essa mulher expressou seu profundo amor por Jesus Cristo. Manifestou um coração cheio de gratidão a Jesus Cristo por aquilo que recebera da parte de Jesus. Irmãos, um coração que experimenta o amor perdoador de Cristo é aquele que ama e é grato a Cristo e se esforça dia após dia para glorificar o nome de Jesus. Você já foi arrependido aos pés do Senhor Jesus Cristo? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já confessou os seus pecados?
e agora está andando em novidade de vida, já tem o Senhor Jesus Cristo, já confessou a Ele publicamente que agora Ele é o Senhor da sua vida. Esse texto nos mostra isso. Não se envergonhe de Jesus Cristo. Confesse-o publicamente, porque Ele continuará sendo o Senhor. Quer você confesse, quer você não confesse, Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. E receba o perdão dos seus pecados. Faça como o salmista, lá no Salmo 116, versículo 12, 13 e 14, o qual ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez para comigo? Ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Você já fez isto? Você é grato ao Senhor Jesus Cristo por ter vindo ao mundo para perdoar os meus e os seus pecados? Faça um voto diante de Deus, cumpra seus votos diante de Deus, na presença de todo o povo de Deus, e glorifique o nome de Jesus. Demonstre amor e gratidão a Deus por ter enviado Cristo Jesus como nosso Salvador e o nosso Redentor. Os nossos corações precisam amar cada vez mais e mais a Cristo. Do contrário, nossas mãos logo desfalecerão. Nossos sentimentos precisam estar envolvidos no serviço de Cristo, senão a nossa obediência logo acabará. Aqueles que não se envolvem na obra do Senhor, no trabalho do Senhor, não são gratos a Deus, logo a obediência a Cristo vai acabar. O crente que trabalha e ama a Cristo será sempre aquele que fará mais na vinha do Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. Precisamos, amados, amar mais a Cristo. Precisamos que os nossos sentimentos, nossos desejos devem estar envolvidos em primeiro lugar na vinha do Senhor. Senão, logo nossa obediência acabará. Então, em segundo lugar, demonstremos mais amor e gratidão ao Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar pecadores como eu e como você. Mas em terceiro e último lugar, a outra verdade que eu quero destacar aqui, que demonstra uma verdadeira fé, se encontra no versículo 48 e o 49 do texto, que diz: então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz, mulher. Terceiro e último lugar, desfrutemos do gracioso perdão que Deus proporciona a mim e a você por intermédio de Cristo Jesus. Aqui no versículo 49, os convidados à mesa questionam a autoridade de Jesus. Quem é este que diz que pode perdoar pecados? Mas Jesus, com a autoridade que lhe foi conferida pelo Pai, perdoa os pecados daquela mulher e liberta aquela mulher da escravidão do pecado. Vemos aqui o grande Redentor e vemos também aqui
um grande Salvador. Versículo 50. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus disse à mulher que ela estava salva, mediante a fé que depositou no senhorio dele. E ele diz: vai-te em paz. Ele concede agora a verdadeira paz àquela mulher. Agora sim, aquela mulher passa a ter paz na sua vida, passa a ter paz de espírito. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Aquela mulher entrou naquela casa, prisioneira dos seus pecados, mas saiu livre. Enquanto todos que estavam ali não reconheceram, ficaram aprisionados nos seus pecados. Ela entrou condenada pelos homens, mas saiu perdoada por Jesus. Ela entrou cheio de culpa e saiu justificada pelo Filho de Deus. Ela foi salva da prisão da culpa e do seu passado pecaminoso. Seu passado foi apagado e seu presente agora foi transformado. A grande mensagem é: venha a Cristo como você está, mas saia diferente como você chegou do encontro que você teve com Jesus Cristo. E um comentarista bíblico, William Hendricks, ele diz o seguinte: essa paz que Jesus dá àquela mulher é o sorriso de Deus refletido no coração do pecador. O pecador é redimido, ele agora vai ter um refúgio na tempestade, um esconderijo numa rocha eterna e um abrigo sobre as asas do Onipotente. É isso, amados. Porque Jesus, ele veio salvar o que estava perdido. Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Somente ele tem poder para perdoar pecados. E nunca esqueçamos, nós estamos aqui nessa vida de passagem. Mas o maior e mais valioso presente que podemos receber de Deus é o perdão dos nossos pecados por intermédio de Jesus Cristo. Você pode galgar toda e qualquer coisa, mas vai passar um dia. Mas o mais valioso e o maior presente que podemos receber da parte de Deus é o perdão dos nossos pecados, tão somente por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Você pode ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, mas se você não for a Cristo, não se arrepender e não for perdoado por Ele, você deixou o maior tesouro da sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus entregou sua própria vida para que pudéssemos ser verdadeiramente livres. Ele já pagou a nossa dívida, por isso devemos viver uma vida abundante aqui e agora, cheia de alegria, cheia de paz e para a glória do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Se alguém vier a Cristo, nunca terá necessidade de desesperar-se de sua salvação, porque aquele que vai a Cristo, verdadeiramente, uma vez está salvo e salvo será para sempre. Sabe quem que diz isso? Aquele perseguidor que estava a caminho de Damasco.
Ele diz aos crentes lá de Filipos o seguinte, Filipenses 1,6: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Isto é maravilhoso. Não duvide de Deus, irmãos. Venha para Cristo. Somos pecadores. Temos uma dívida grande para com Deus, que só é paga por intermédio da nossa confissão, do nosso arrependimento, quebrantamento aos pés de Jesus, o reconhecendo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Faça isso. E você poderá ouvir essas palavras aqui de Jesus, como disse aquela pecadora. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Volte em paz para casa hoje, você ainda que não professou a Cristo. Confesse aí onde você está. Receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. E volte para casa diferente como você chegou. Se arrependa. Reconheça que você é um miserável pecador. E quero que abram um texto aí comigo para concluir. Abram comigo, Romanos capítulo 7. Jesus Cristo, ou melhor, Paulo diz, final do capítulo 7, o versículo 25, ou melhor, o 24 e o 25, e depois Romanos 8, o versículo 1. Veja o que é que diz. Desventurado homem que sou. Tem outras versões que dizem, miserável homem que sou. Quem me livrará o corpo da morte? Aí ele vai bradar agora: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ao versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Reconheça, confesse a Cristo nesta noite, você que ainda não fez isso, e receba essas palavras, que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E tenha esta palavra na sua mente, como Paulo fala aos crentes lá de Filipos: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Receba isto, esta palavra desta noite, para o bem da sua alma e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, devemos reconhecer o tamanho da nossa dívida que temos para com Deus, que só é paga por intermédio e pela fé em Cristo Jesus. Demonstremos amor e gratidão ao Salvador Jesus Cristo e desfrutemos, ainda em vida aqui, do gracioso perdão que Cristo, tão somente Ele, nos dá, e para a glória do nosso Deus. Deus abençoe a você, a todos nós que já fomos alcançados pela graça de Deus, e você ainda que não confessou, faça isso. E receba esta palavra como Paulo diz: fiel é esta palavra e de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.